nesta noite em que tua igreja está reunida para encontrar-te, para ter um encontro neste lugar. Lugar, Senhor, da tua glória, lugar da tua presença, lugar da manifestação, Senhor, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque existe um lugar. O Senhor tem apontado, tem mostrado para nós este lugar. E nesta noite, Senhor, tua igreja reúne-se mais uma vez. Aqui estamos, Senhor, não só como comunidade da graça, mas espalhados, Senhor, em outras cidades. Irmãos que acompanham, Senhor, a semana de primícias. Tanta gente querida que tem sido edificada, desafiada, inspirada pela tua palavra. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado por este tempo tão rico de adoração, em que Tiago, Senhor, Adriana, estiveram, Senhor, nos conduzindo, estiveram nos inspirando, trouxeram, Senhor, a tua glória, trouxeram a tua presença, Senhor, para este encontro. E nós estamos aqui, Senhor, ansiosos. Estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor tem mais neste lugar, segredos do lugar secreto. Como diz a tua palavra, os segredos do Senhor são para aqueles que te amam, dos quais o Senhor fará conhecer o seu coração. Quero louvar a Deus por cada um de vocês que já estão ligados nesta noite. É a segunda noite da semana de primícias. Nós, na Comunidade da Graça, na Zona Norte, já estabelecemos há muitos anos este encontro inegociável, onde nós nos reunimos para buscar ao Senhor, ouvir a sua voz, saber a direção dele para as nossas vidas. E nesta noite eu quero continuar falando sobre um tema que todos nós precisamos aprender, eu e você. Falando sobre os segredos do lugar secreto. Quero só retomar de onde paramos ontem, quando lemos e conferimos Mateus capítulo de número 6, o verso 6, quando a Escritura diz a mim e a você que Jesus diz para, quando formos orar, buscar a Deus, nós devemos ir no nosso quarto, fechar a porta, e lá em secreto, o nosso Pai que nos vê, nos recompensará. E ontem foi tão maravilhoso, eu não tenho assim como descrever como eu fui inspirado pelo Espírito Santo e quantos de vocês me responderam, me enviaram no WhatsApp dizendo que esse material compartilhado foi tão importante. Muitos de vocês pediram esse material e eu já liberei ontem mesmo para todos aqueles que estão nessa lista de transmissão. E se você não está na lista de transmissão, você pode acessar o nosso canal no YouTube, portal CG Zona Norte, e assistir essas transmissões desta série que nós estamos realizando desde ontem. Iremos até sexta-feira falando sobre os segredos do lugar secreto. E ontem nós vimos 3 chaves tão importantes. A primeira delas é que quando nós decidimos ir para este lugar, chamado lugar secreto, o Senhor, o Pai Celestial, já está lá esperando por todos nós. Então, isso é maravilhoso. Você não vai a um lugar aonde você não terá um encontro com o seu Pai Celestial. Vimos também uma chave tão importante que foi liberada sobre ter a certeza de estar nesse lugar, de encontrar este lugar. Precisamos encontrá-lo, precisamos achá-lo. E foi maravilhoso ouvir isso ontem através do Espírito Santo. E vimos outras chaves que falou tanto para nós.
E eu quero dar continuidade nesta noite àquilo que o Senhor colocou no meu coração para repartir com todos vocês. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 81. Dê uma olhadinha comigo. Salmo 81, versículo de número 7. Quero ler aqui com você o Salmo 81, verso de número 7. Versículo de número 7. Quero ler aqui com você o Salmo 81. Ele diz assim na sua palavra: na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi. Vocês clamaram e eu pus à prova nas águas de Meribá. Queria pedir só a gentileza, que está havendo aqui um probleminha no meu retorno. Eu estou me ouvindo pelo Zoom. Então, eu peço a gentileza só de que, se tiver aberto algum outro microfone aí, a gente possa ajustar isso. Estou me ouvindo pelo Zoom. Então, queridos, como eu estava dizendo, eu quero falar hoje sobre o segredo de ouvir a Deus, de ouvir o seu Pai, de não só estar no lugar onde Ele está, mas de ouvi-lo. Olha esse texto que eu separei para cada um de nós nesta noite, de Jó, capítulo 37, verso de número 37, versículo 2. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Deixa eu falar algumas coisas com você a respeito desses dois versículos para orarmos nesta noite e o Senhor liberar algumas chaves importantes para a gente caminhar nesse tema chamado os segredos do lugar secreto. Quando o Senhor tirou com braço forte o seu povo que estava há mais de 400 anos cativos no Egito, Ele os conduziu, o mar se abriu e eles pararam em um lugar em que o seu líder, Moisés, foi ao cume do monte, foi a uma montanha, e nós conhecemos o nome dela, chama-se Sinai. E lá, não só Moisés, mas o povo ouviu a voz de Deus através do fogo, com uma visão visível. Aquele povo estava ouvindo a Deus. Pois bem, ele apareceu com um fogo visível, mas tem algo que nós precisamos não só descobrir, mas ter intimidade, que é ouvir e discernir a voz de Deus. Foi muito visível para aquele povo ver o fogo. E através do fogo, eles puderam, então, identificar que Deus estava falando. Deus sempre vai apontar na sua palavra que neste lugar secreto, Ele não só vai estar ali, como Ele vai responder às nossas orações, às nossas petições. O que eu e você precisamos aplicar o nosso coração, e é isso que eu quero hoje deixar como uma semente, como um desafio para você e para mim, é que nós precisamos fechar os nossos ouvidos para todas as outras vozes. Fechar os ouvidos para todas as outras vozes. Nós não podemos ficar ouvindo outras vozes. Entenda, meu irmão, que isso é importante. Quando você e eu ouvimos outras vozes, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Mesmo indo para um lugar onde você tem o desejo de encontrar-se com Deus. E olha o texto que nós lemos nesta noite, no Salmo 81.
do esconderijo, do lugar secreto. Veja que descrição incrível é esta que o salmista coloca e escreve para que todos nós possamos ver. Ou seja, no lugar onde você vai estar com Deus, você vai ouvir tão claramente a sua voz como se ouve um trovão. Quando você escuta um trovão, você identifica o que é aquilo. Assim será a voz de Deus. Quando você e eu estivermos nesse lugar, nós vamos ouvi-lo. E nós vamos ter esse discernimento. Deus está falando comigo. Por isso, eu quero nesta noite rapidamente deixar para o seu coração algumas chaves, alguns segredos, se assim eu posso deixar como exemplo para mim e para você. Primeira chave que eu quero compartilhar, não é preciso colocar agora, viu, meus irmãos da técnica, os slides, eu vou, no final, voltar a ministrar isto para a oração. Eu queria que vocês se concentrassem em ouvir o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. A primeira chave está lá em Mateus capítulo 13, verso de número 9, quando Jesus começa a contar algumas histórias e ele começa a falar por parábolas. E ele fala sobre a parábola, né, da semente que cai no solo da pedra, no solo do espinho e cai numa terra boa. E depois de ter falado tudo isto, ele encerra dizendo assim o verso de número 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele diz isso, os discípulos chamaram-no à parte e disseram assim, por que você está falando por parábolas? Por que você está falando deste jeito? Então, preste atenção na resposta de Jesus, que é um dos segredos do lugar secreto. Preste atenção. A vocês, a mim, a você, que teve uma experiência com Jesus, que foi transformado por Jesus, diz aqui o verso de número 11, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas a eles, Jesus estava dizendo, e se referindo a toda aquela multidão, a eles não foi revelado esse mistério. A quem tem, disse Jesus, será dado. A quem tem o quê? O discernimento. A quem tem o quê? Ouvidos para ouvir a Deus. Este terá em grande quantidade. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E ele conclui dizendo assim, porque eles, vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Então preste atenção aqui no primeiro segredo que o Senhor tem para mim e para você no lugar secreto. Precisamos ter ouvidos sensíveis, mas ouvidos que ouvem a voz do Pai. Para isso, você e eu temos que fechar os nossos ouvidos para todas as outras vozes. As coisas, elas não mudam na minha e na sua vida só pelo fato de eu e você irmos para o lugar secreto. As coisas mudam, não é porque eu vou para um lugar, para um encontro com o Pai Celestial, e vou falar, e depois que eu falei, eu não o ouço. O segredo do lugar secreto é quando eu me reúno com o Pai Celestial, que está nesse lugar, que eu identifiquei que ali eu posso ouvi-lo, e quando eu estiver ali, ele vai falar comigo. Embora eu possa falar, eu possa orar, eu possa clamar a ele por tantas áreas da minha vida, o essencial, o importante, é eu e você ouvi-lo.
Quando eu falo, deixe dizer isso a você, e eu penso que isso vai identificar-se muito com você. Quando eu e você falamos, mesmo em oração, mesmo com sinceridade, isso pouco muda as situações. Agora, quando Deus fala, aí sim, há mudanças. Aí o impossível começa a acontecer na minha e na sua vida. Portanto, uma chave importante para estar no lugar secreto, ter ouvidos, ouvir a voz de Deus. Jesus falou muitas coisas, nem todos discerniram, todos ouviram com ouvidos naturais. Mas Jesus disse ali àqueles discípulos: a vocês é dado não só conhecer, ouvir e entender o que eu estou dizendo, mas para a grande maioria não. Elas não compreendem. Elas veem, elas ouvem, mas elas não compreendem. Então, qual é o segredo de estar no lugar secreto quando eu vou para o tempo de comunhão com o meu Pai Celestial, com Jesus, com o Espírito Santo? É ter ouvidos. Por isso ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Se você observar bem, no livro do Apocalipse, todas as igrejas que Jesus faz ali as suas advertências, fala das coisas boas que eles tinham e daquilo que eles deixaram para trás, ele encerra dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça e o que o Espírito diz à igreja. Portanto, a primeira chave desta noite é: ouça, tenha ouvidos espirituais, tenha ouvidos sensíveis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando e vai continuar falando a mim e a você. Uma segunda chave para eu e você orarmos nesta noite: ouvir a voz de Deus é uma questão de vontade. Eu preciso ter vontade de ouvir essa voz. Essa voz não será ouvida se Deus não encontrar no meu e no seu coração não só motivação, mas desejo, vontade de ouvi-lo. Olha só o que diz o Salmo 95, verso de número 7. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Ou seja, precisa haver uma decisão de todos nós. Que decisão é esta, Valmir? A decisão de ouvir a Deus. Eu desejo ouvir a Deus. Eu me proponho a buscá-lo. Eu me proponho a separar tempo para ele. Eu vou para o lugar secreto. E nesse lugar secreto, ele está naquele lugar. Eu já encontrei aonde eu posso ter comunhão com Deus. Muito bem. Agora ele está dizendo: ouça o que eu tenho para dizer. Ouça o que eu tenho para dizer. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir a voz de Deus não é uma questão meramente necessidade de todos nós. Nós precisamos ouvir todos os dias. Temos que ouvir essa voz. Isso é essencial para todos nós, meus irmãos. Por isso é neste lugar secreto que nós iremos ouvir a voz de Deus. Mas existe uma terceira chave. Eu estou na terceira chave, eu não sei. Aqui. Isso. Obrigado, meu querido. Obrigado. Terceira chave. E eu estou dizendo aqui: não acredite nas mentiras do inimigo. Por quê? Nós não devemos acreditar nas mentiras do inimigo. Porque todas as vezes que você e eu formos para esse lugar secreto, o inimigo vai dizer assim: você vai perder o seu tempo. Você não vai ouvir a Deus. Ele não está interessado em você. Portanto, meu querido, minha amada, olha o que diz João, capítulo 10, verso de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é ovelha, ouve a voz de Deus. Quem é ovelha, pastor?
é todo aquele que foi transformado em uma nova criatura. É todo aquele que experimentou uma nova natureza. É todo aquele que tem um coração regenerado. É todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que tem essas experiências é ovelha. E esta ovelha ouve a voz do seu pastor. Esta ovelha ouve a voz do seu pastor. Por isso, nesta noite, meus irmãos, eu quero, junto com você, ter um tempo de oração, creio, tão importante para todos nós, que estamos recebendo chaves para não só saber que existe um lugar secreto, mas que neste lugar existem segredos que o Senhor quer revelar a cada um de nós. 3 deles nesta noite, o Senhor está liberando para todos nós. Vou repeti-los. Tenha ouvidos e ouça. Segundo, tenha vontade de ouvir. Terceiro, não ouça as vozes dos nossos inimigos, principalmente a voz de Satanás, que vai desejar a todo custo impedir todos nós de ouvirmos a Deus. E muitas vezes eu ouço pessoas, irmãos queridos, sinceros, dizendo assim: eu não ouço a Deus. E eu sempre digo a eles: você não está discernindo a voz. Você já recebeu ouvidos espirituais. Você tem praticado o princípio de buscar a Deus. Portanto, a sua vontade é clara, ela é real, ela existe. Agora, feche os seus ouvidos para as outras vozes. O inimigo nunca vai querer que eu e você ouçamos a Deus. O inimigo não vai abrir caminhos para nós ouvirmos a Deus. Mas em Deus, no lugar secreto, o Senhor vai abrindo estes segredos a cada um de nós. Como eu falei ontem, ele está nesse lugar. Você já identificou, sabe o lugar aonde você vai ter esse encontro com seu Pai Celestial. Agora, ele está liberando chaves espirituais. Tenha ouvidos, deseje, tenha vontade de ouvir essa voz. E feche os ouvidos para todas as outras vozes. Se nós praticarmos isto que eu estou compartilhando com vocês, eu creio absolutamente que todos os encontros que teremos com Deus, com nosso Pai, com seu Filho Jesus e com seu Santo Espírito, será um encontro memorável, será um encontro prazeroso, será um tempo rico, será um tempo de qualidade. Não será um tempo que você vai investir e vai desperdiçar o seu tempo. Pelo contrário, você vai remir o seu tempo. Você vai ganhar velocidade, porque o mais importante eu e você estamos fazendo, que é separar tempo no lugar secreto para ouvir a Deus. Portanto, 3 chaves para orarmos agora. Primeira delas, quem tem ouvidos, ouça. Você tem conseguido ouvir a voz do seu Pai Celestial? Você tem um lugar separado no seu coração e até mesmo um lugar físico aonde você se encontra com Ele? Você tem ouvido a voz do seu Pai Celestial falando com você? A mesma voz que Jesus ouviu quando obedeceu o batismo. Lembram-se desta voz? Diz a Escritura que dos céus falou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É esta voz que nós precisamos, no lugar secreto, ouvir todas as vezes. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ir para o lugar secreto não tem a ver com você e eu apresentarmos a Deus a nossa agenda, mas é deixar Deus dizer qual é a agenda dele para mim e para a sua vida. Quando você e eu fazemos isto,
neste lugar, lugar da intimidade, lugar do relacionamento, lugar em que você vai ouvir o seu Deus, o seu Pai Celestial. Esteja certo, isso é necessário para todos nós, ouvirmos e ter esses ouvidos. Segundo, tenha vontade de ouvir. Que muitas pessoas não têm vontade de ouvir a Deus. Elas querem que outros ouçam. Até mesmo o povo de Israel, nesse momento em que estava ali, liderado por Moisés, eles disseram assim para o seu líder: vá você falar com Deus, vai ouvi-lo você, e depois você traga para nós o que ele diz sobre nossa vida e o nosso futuro. Não é isto que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós tenhamos vontade todos os dias. Aonde eu encontro vontade para ouvir a Deus, pastor? Vá para a palavra. Se alimente da palavra, leia a palavra, medite na palavra, busque a Deus ouvindo a sua voz pela palavra. Diz capítulo 1 do livro de Hebreus. Havendo Deus falado de muitas formas e maneiras, através dos profetas, nos últimos tempos falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A palavra, o Filho, o Verbo, todas as vezes que você e eu fomos para o lugar secreto, ouvidos espirituais atentos, discernindo a voz, Deus vai falar. Seu Pai vai falar com você. Ele vai dizer o quanto você é amado, o quanto você é precioso, o quanto Ele quer mostrar os propósitos dele para a sua vida. Mas nós precisamos ter vontade para isso. Nós precisamos ter vontade, desejo para isso. E terceiro, nós precisamos dizer que as mentiras que o diabo tenta lançar na nossa mente e nos nossos ouvidos, nós precisamos dizer não. Dizer ao diabo: eu não acredito. Eu não acredito que Deus não queira falar comigo. Eu não acredito que Deus não queira se revelar a mim. Eu não acredito que Deus não tenha anseios pela minha vida. Nós precisamos dizer não, e dizer: eu não acredito, porque eu sou ovelha. E a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu quero orar com você nesta noite, porque tanto quanto você, eu quero não só conhecer, mas quero viver estes princípios, estes segredos. 3 deles nesta noite para todos nós. Tenha ouvidos, ouça, tenha vontade. Não acredite nas mentiras de Satanás. Você pode orar comigo onde você está. Não sei se você está na sua casa, na sua sala, no seu escritório, se você está em trânsito no carro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que você está com o seu coração e seu pensamento firmado em Deus. E você, tanto quanto eu, queremos receber, e não só receber, queremos provar desses segredos do lugar secreto. 3, o Senhor está dizendo nesta noite: tenha ouvidos, me ouça, tenha vontade de me ouvir, e não acredite nas mentiras de Satanás. Pai, nesta noite eu quero, com os meus irmãos, declarar, Senhor, que essas palavras que estamos recebendo, elas são vida para nós. O Senhor é o maior interessado em ver cada um de nós, não só conhecendo a tua palavra, mas discernindo a tua voz. Por isso, Senhor, fala. Por isso, Senhor, dá a nós esses ouvidos espirituais. Dá, Senhor, a nós esta vontade, Senhor, maravilhosa, Senhor, que vai, Senhor, nos levar para este lugar, lugar, Senhor, da comunhão, lugar, Senhor, aonde teremos um encontro com o nosso Deus, com o nosso Pai, com seu Filho Jesus, Senhor da nossa vida, e com um amigo Espírito Santo. É neste lugar, Senhor. Queremos não só ter esses ouvidos, mas queremos ter, Senhor, essa vontade todos os dias, deste encontro maravilhoso. E, Senhor, nós rejeitamos
E nós não acreditamos, Senhor, nas vozes que o diabo muitas vezes lança no nosso coração, na nossa mente, Senhor, nos nossos pensamentos. E muitas vezes, Senhor, ouvimos tantas coisas que não vêm de Ti, Senhor. Nós queremos dizer não, Senhor, à incredulidade, Senhor, não, Senhor, à mentira, Senhor. Nós não aceitamos isto, Senhor. Nós não aceitamos. Pelo contrário, Senhor, nós somos Tuas ovelhas. Nós somos Tuas ovelhas. E as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Nós somos estas ovelhas que ouvem a Tua voz. E nesta noite, Senhor, nós recebemos a Tua palavra com profunda gratidão. Mas, acima de tudo, Senhor, com desafio, Senhor, de prosseguirmos para Te encontrar cada dia, Senhor, mais e mais, nestes lugares que cada um de nós temos identificado como sendo o lugar do encontro, o lugar do secreto, o lugar do tempo com Deus, o lugar onde eu me separo para estar em comunhão com o meu Deus. Cada um de nós, Senhor, já identificou este lugar. E juntos, Senhor, nós estamos aqui nesta segunda noite, Senhor, louvando o Teu nome, porque o Senhor está liberando estas palavras. O Senhor está liberando, Senhor, estas chaves. Nós não poderemos jamais dizer que ninguém nos ensinou, que ninguém falou conosco. Não. Pelo contrário, nós temos subsídios. Nós temos, Senhor, a Tua palavra. Nós temos, Senhor, as mensagens que ficam gravadas, Senhor, para que a gente possa ouvi-las novamente, para, Senhor, rever tudo que o Senhor está falando. Nós temos os materiais escritos, portanto, Senhor, nós não temos desculpas. E o Senhor tem chamado cada um de nós, nesta semana, Senhor, para este encontro, o encontro do lugar secreto. E nesse lugar secreto, o Senhor tem revelado os seus segredos. Assim, Senhor, como o salmista disse, que o Senhor é como um trovão. Nós também, Senhor, estamos nesta noite tomando pela fé, Senhor, a Tua voz, falando conosco, como voz, Senhor, de um trovão, como voz de muitas águas. É assim que nós cremos, Senhor, e é assim que nós confiamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor, eu e os meus irmãos, reunidos neste lugar, oramos, Senhor, desde já, agradecidos por Tua bendita e poderosa palavra. Amém? 3 segredos. Quem tem ouvidos, ouça. Segundo segredo, tenha vontade de ouvir a voz de Deus. Terceiro, não acredite nas mentiras de Satanás dizendo que você não pode ouvir a Deus. Pelo contrário, eu declaro que eu e você podemos sim ouvir a voz de Deus e discernir essa voz tão linda falando conosco. Deus dizendo, eu olho, vejo você como um filho amado do meu coração. Amém? Que o Senhor possa ter ministrado na minha e na sua vida nesta noite. E antes de nós nos despedirmos deste encontro, eu quero te desafiar a separar comigo a sua semente, sua fidelidade a Deus, sua fidelidade à sua igreja local. E nesta noite eu escrevi aqui, nesta imagem, Deus tem um lugar para dizimarmos e ofertarmos. Se você frequenta uma igreja local, se você se identifica com um ministério, se você tem recebido deste ministério, desta igreja local, dos seus líderes, dos seus pastores, alimento espiritual, o texto diz assim, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e as vossas ofertas voluntárias. É isso que eu quero convidar todos nós nesta noite, voluntariamente, a um gesto de fidelidade,
aonde você e eu temos recebido da parte de Deus palavras, direção, cuidado e, acima de tudo, lugar aonde Deus tem se revelado a mim e a você. Quando nós estamos reunidos, seja através de uma transmissão como esta, ou na igreja local, lá no nosso prédio, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem enviado a sua palavra, o Senhor tem alimentado o nosso espírito. Então, o texto que lemos nesta noite diz que eu e você ali devemos entregar, consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas voluntárias. E eu quero fazer isso junto com você nesta noite. Eu tenho nas minhas mãos aqui, identificando as nossas sementes, as nossas ofertas. Nossa semente de fidelidade ao dízimo e a semente de oferta voluntária, oferta alçada, oferta de amor. Que você, tanto quanto eu, identificados pela palavra que recebemos nesta noite, pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo e com você, mostrando os segredos deste lugar secreto, como temos recebido desde ontem e hoje, nessa segunda noite. O Senhor mostrando a mim e a você que precisamos e que pela fé nós já possuímos esses ouvidos espirituais e que temos sim vontade para buscar a Deus e que dizemos não às mentiras que Satanás muitas vezes quer lançar sobre o nosso coração. Quero convidar você a separar nesta noite a sua semente, a sua oferta, no nosso QR Code que vai ser colocado daqui a pouco. Você pode fazer a sua transferência pelo aplicativo do seu banco no seu celular. E eu peço a Deus que o Senhor lhe dê revelação da importância da fidelidade a Deus. Eu quero, então, junto com você, orar e agradecer e consagrar esta semente. Pai amoroso, obrigado por nos amar tanto. Obrigado por enviar a tua palavra nesta noite, mais uma vez. Obrigado por nos levar a este lugar, aonde os teus segredos são revelados a nós, povo do teu pastoreio, ovelhas tuas. Que estes ouvidos espirituais, que esta vontade de receber teu conselho permaneça sobre nós e que essas sementes que estamos, Senhor, consagrando nesta noite, seja, Senhor, instrumento para, Senhor, continuar, Senhor, o teu propósito nesta terra, que é de ver o teu reino, o reino que o Senhor iniciou aqui entre os homens, crescendo, expandindo, se manifestando, alcançando, salvando e transformando pessoas. Assim, Pai Santo, eu oro, junto com os meus irmãos, consagrando, Senhor, estas ofertas e os dízimos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero louvar a Deus por você estar nessa segunda noite junto comigo, por compreender a importância de ouvirmos juntos sobre este tema, os segredos do lugar secreto. E eu quero te convidar a você não só regressar, voltar amanhã, mas também convidar outros, pegar o link dessa transmissão, enviar para os seus amigos, até para os seus inimigos. Você pode enviar. O Senhor pode usar a sua e a minha vida para manifestar o seu amor, graça e bondade na vida das pessoas, a quem Ele ama. Então, eu quero encerrar esta noite agradecendo você, invocando a bênção de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que você tenha uma boa, excelente noite de descanso, que você seja renovado no seu físico, e que amanhã
ao despertar, você acorde com louvor, com adoração, com gratidão no seu coração por tudo aquilo que o Senhor faz e continua fazendo na sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe, graça e paz.